Uma semana começando, hoje é dia 5 de julho de 2021. Agradeço a todos que estão conosco também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Vou começar o Jornal Gente de hoje destacando a fala do economista Pércio Arida. Você ouviu agora há pouquinho aqui no Jornal Primeira Hora, vou falar a respeito dessa entrevista muito interessante que o Pércio Arida concedeu ao Canal Livre da Band, programa que vai ao ar aos domingos, meia-noite, na tela da Band e também aqui na Rádio Bandeirantes. Bem, antes da gente colocar no ar o que ele disse, queria lembrar que Pércio Arida é um dos principais economistas do Brasil, porque já passou por várias experiências no setor público e no setor privado. Passou pelo BNDES, passou pelo Banco Central, passou por empresas grandes de muitas áreas. E é alguém que já há muito tempo acompanha a economia brasileira e olha o que acontece agora de fora. Foi, naquela época se falava assim, não é? Um dos pais do Plano Real. Lembra? Os pais do Plano Real? Mas ele foi um dos mentores do programa que trouxe o fim da mega inflação no Brasil. Por isso é alguém que conhece o nosso estado também de forma muito profunda. E foi o entrevistado de ontem do Canal Livre. Vamos lá, o que disse Pércio Arida? Primeiro que o cenário mundial hoje é favorável ao Brasil porque a demanda por commodities aumentou muito. Por isso, a nossa economia deve colher, mais uma vez, bons frutos do fato de sermos nós, Brasil, fornecedores mundiais de commodities. Mas que só isso não basta. Nenhuma economia cai para sempre. As economias, quando caem, depois recuperam. Economias têm ciclos. Que nem o coração tem sístole e diástole, a economia também tem. O importante é ir além do ciclo econômico. Então, a recuperação depois de uma forte queda tem um componente cíclico, que é natural. O grande desafio é o seguinte, não é como crescer mais um determinado ano, não? É como crescer mais permanentemente. E para isso precisa fazer um volume de reformas que esse governo claramente se mostra incapaz de fazer. Pois é, e se a gente lembra o que aconteceu no boom de commodities, que aconteceu durante a primeira gestão do PT, durante o primeiro governo Lula no Brasil. A economia cresceu de uma forma que a gente tinha até esquecido que fosse possível. 7 e tantos por cento, depois 4 e tantos. O Brasil exportava, atraía capital. E o que a gente fez com esses recursos que vieram para cá naquele momento? A gente conseguiu converter aquele momento especial da economia internacional que beneficiou o Brasil em algo que beneficiasse a toda a sociedade? Muito pouco. Muito. Naquele momento, a opção era pela economia de consumo. O que entrava era gasto, tanto no governo quanto nas famílias. E na hora que terminou o boom das commodities, pouca coisa tinha sobrado para a sociedade, tanto em investimento em infraestrutura quanto em estrutura do Estado. É por isso que o economista Pércio Arida fala em reformas e diz, por exemplo, que essa reforma administrativa, que começa a tramitar agora no Congresso Nacional, é muito pouco, porque não mexe com o que a gente tem aqui. Que a gente faça uma emenda de desconstitucionalização, retirando tudo que é conteúdo de política econômica da Constituição. Política econômica e as prioridades de um país mudam o tempo todo. Na prática, a velocidade que você consegue implementar, mesmo um bom programa, é pequena, entende? Porque você tem uma constitucionalização excessiva. Mas eu estou dizendo para você o seguinte, tem a reforma administrativa que precisa ser feita, tem uma reforma tributária que precisa ser feita e precisa ser feita uma reforma do Estado, que envolve a forma de atuar do Estado. É, simples assim, não é? Pércio Arida lembra também que, para diminuir o desemprego, não adianta ação pontual, a questão é mais de base, está ligada à educação. Claro que reduzir a taxa de desemprego de 14 para 13 é bom, sem dúvida, é melhor do que ficar em 14. Mas se a gente não tiver um crescimento vigoroso, você não tem como absorver a mão de obra brasileira. Tem um desafio de longo prazo, que é educação, que é só educação resolve, educação pública resolve. E tem uma questão de curto prazo que você precisa de crescimento grande, crescimento elevado no setor de serviços para poder acomodar essas pessoas. Bem, eu quis dividir com os nossos ouvintes aqui a palavra do Pércio Arida, o entrevistado do Canal Livre da Band, porque é uma visão do todo e é uma visão de quem está de fora. E às vezes aqui no rame-rame do dia a dia da política, da motoata aqui, da passeata ali,
a gente perde essa perspectiva do que de fato importa para o país em termos de planejamento, em termos de crescimento. E aí, aquilo que eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, vou perguntar de novo, tem alguém hoje aqui pensando em todas essas questões que foram colocadas pelo Pércio Arida dentro do governo federal? Quem? Como que isso está sendo conduzido? Isso não é claro. Temos questões importantes agora ligadas à crise hídrica, à inflação, ao desemprego, ao avanço da pobreza no país. São questões importantes, difíceis e que não têm soluções mágicas. Infelizmente, nesse momento, me parece que o tempo que o presidente da República dedica a essas questões fundamentais é muito, muito menor do que o tempo dedicado às questões que envolvem a preocupação com a própria reeleição. Aliás, se a gente olhar nos últimos dias, não sai outra coisa da boca do presidente da República a não ser referências a voto impresso e afins. Não é uma questão que esteja na boca do povo, não é uma questão nacional, não é algo que vai interferir no crescimento do país e no que vai acontecer no longo prazo com a gente. É uma questão pontual que está sendo colocada agora. Vamos ver. Cláudio Humberto, direto de Brasília, 8h06. Seja muito bem-vindo, Cláudio. Olá, muito obrigado, muito bom dia, Thaís Freitas, bom dia, Marco Antônio Sabino, bom dia, Brasil. Eu adoro esses economistas assim, sabichões, né? Eles dizem, olha ali, ó, faça o que eu digo. Aí aponta o dedo e vai listando tudo, o manual de instruções de como fazer para o Brasil virar um país absolutamente desenvolvido, próspero e etc e tal. O problema é fazer isso, né? O problema é viabilizar isso, inclusive do ponto de vista legislativo, que sem o que não é possível fazer nada, né? O Pércio Arida aponta a educação, etc e tal, mas nada disso funciona se não passar pelo Poder Legislativo, e ali está o nó da questão. E é exatamente sobre o Poder Legislativo que eu gostaria de fazer o meu destaque hoje, que é uma mudança importante de atitude do presidente da Câmara dos Deputados em relação à reforma administrativa. Ele assumiu o encargo na sexta-feira ainda, na quinta sexta-feira, ele vem negociando, conversando com os líderes partidários e decidiu colocar em votação um dos projetos mais importantes, que ele considera, inclusive, ele passou a considerar, ele afirmou isso, né, que é um projeto que é condicionante para a aprovação da reforma administrativa. Que projeto é esse? Isso é um projeto que acaba com os supersalários. Definitivamente é o projeto que acaba com qualquer possibilidade de se receber além do teto salarial, que hoje está em R$ 39.293,32 por mês, que é o teto salarial do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas esse teto é desrespeitado até no próprio Supremo. Não há ministro que ganhe apenas isso, né? Os ministros ganham regularmente muito mais do que isso. Por quê? Porque não são considerados como remuneração, como pagamento, como recebimento, né? Uma série de coisas que acabam sendo usadas como pretexto. Abono não é salário, gratificação não é salário, então não pode ser contado para a questão do teto. O resultado é que todo mundo extrapola o teto, né? Esse projeto, é o projeto 6726, foi apresentado em 2016, aprovado no Senado Federal em 2018 e engavetado por Sua Excelência, o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Esse projeto está engavetado, portanto, há 3 anos. 3 anos que está lá dormitando na gaveta da presidência. E aí o Arthur Lira decidiu, então, colocar esse projeto finalmente em votação. Ele já foi aprovado no Senado, é fácil, né? Quer dizer, é muito mais fácil do que se imaginava. Há outros projetos, há outras propostas, né? Mas o Arthur Lira considera que é necessário analisar esse, porque é uma demanda da sociedade, segundo ele, para que se corrijam essas distorções, para que o Estado fique mais leve. E nessas primeiras declarações ele não fala em alterar essa situação para apenas os novos funcionários. Então é muito provável que, como defendeu na entrevista o economista Pércio Arida, que isso se mantenha. Ou seja, que o projeto aprovado no Senado acabe com os penduricários, acabe com as regalias já a partir de agora. Por esse projeto, Thaís, Sabino, por esse projeto ficam submetidos ao teto, portanto, tudo tem que caber dentro do teto de R$ 39 mil.
os vencimentos dos funcionários, salários, soldos, subsídios, verba de representação, abonos, prêmios, adicionais, gratificações, horas extras, até auxílios moradia enfim, e outras receitas. Tudo isso aqui não conta para o teto, viu? As pessoas até chegam a dobrar ou triplicar o salário, passa do teto, porque isso aqui eles não consideram, por decisão da Justiça, que é quem mais se beneficia dessa decisão, isso não pode ser considerado remuneração, etc. Agora, há uma série de detalhes nesse projeto que cria exceções, né? Como, por exemplo, não devem integrar o teto parcelas que não se incorporem à remuneração, nem gerem acréscimo patrimonial. Tem uma série de detalhezinhos assim, mas no grosso a ideia é que aprovado esse projeto, que deve ser votado até no máximo na próxima semana, por decisão, portanto ele faz parte de um conjunto de projetos, não muitos, mas projetos importantes que devem ser votados até na próxima semana, no máximo. Isso, se a Câmara aprovar o projeto como ele foi aprovado no Senado, está resolvida a questão. Se alterar, aí vai ter que voltar para o Senado para uma nova deliberação. Mas a tendência é aprovar o projeto já vindo do Senado, do jeito que chegou do Senado Federal. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Thaís, ouvintes. Falar um pouquinho do que vai acontecer na CPI essa semana. CPI que passou a semana passada inteira com temperatura alta, mas ainda não ferveu. O que se promete essa semana é que a temperatura ainda possa subir mais um pouco. Estão previstos depoimentos importantes, como o do ex-diretor de logística do Ministério da Saúde, Roberto Dias. Esclarecimento sobre a suposta acusação de que ele teria participado de um esquema para recolher propinas na compra da vacina Covaxin pelo governo federal. Deve depor também a Regina, servidora da saúde, Regina Célia Silva Oliveira, que também teria falado em pressões para a compra dessa Covaxin. E há personagens novos. Há a possibilidade de que o presidente da Anvisa, Antônio Barros Torres, também seja ouvido pelos senadores para falar dessa suposta pressão para a compra da vacina. Além disso, Franciele Fontana, ex-coordenadora do Plano Nacional de Imunização, falaria dos motivos que a levaram a pedir demissão da posição, supostamente falta de vacinas e falta de comunicação, de campanhas de comunicação para apoiar o Programa Nacional, o Plano Nacional de Imunização. São personagens dessa semana da CPI. CPI, que eu repito, ainda não ferveu. São mais suspeitas do que provas por enquanto. O problema é que no paralelo, a informação dos veículos de comunicação dessa semana estaria trabalhando o gabinete de Renan Calheiros. Renan Calheiros, relator da CPI, como se sabe, para usar uma expressão popular, tem sangue nos olhos contra Bolsonaro e a família Bolsonaro. E essa investigação paralela contaria com o conhecimento do presidente da CPI, Omar Aziz. A tentativa é cruzamento de dados bancários, movimentações financeiras e participações acionárias, tentando se atingir a família do presidente Bolsonaro e, mais exatamente, o filho senador Flávio Bolsonaro, fazendo ilações de que ele tem relações com Francisco Emerson Maximiano, o presidente da Precisa Medicamentos, também um intermediador da compra de doses de vacinas para o governo federal. Enfim, essas investigações paralelas geraram uma certa preocupação no que diz respeito ali à base governista e levaram, inclusive, o advogado de Bolsonaro ao Congresso Nacional, ou teriam levado o advogado de Bolsonaro ao Congresso Federal na semana passada, Francisco Assef. A verdade é que a família Bolsonaro está chamando Renan Calheiros de Renan Dallagnol, numa referência ao ex-promotor, aliás, ao promotor da Operação Lava Jato no Paraná, que acabou levando à prisão de Lula. Então, Renan, com sangue nos olhos essa semana, pode ou não trazer novidades para a CPI. Eu acho que o
cá para nós, eu tenho a impressão que a família Bolsonaro não ofenderia o procurador da República Dallagnol fazendo essa comparação, né? Aliás, é bom lembrar, por falar em Renan Calheiros, a notícia deste fim de semana de que ele foi indiciado pela Polícia Federal por haver recebido R$1 milhão de propina da construtora Odebrecht. Bem, e aí ainda colocando um pouco mais de pimenta aqui no nosso mundo político, eu queria ler para os nossos ouvintes uma sucessão de tweets publicada pelo presidente Jair Bolsonaro na madrugada. Olha aqui, ele no fim da noite de ontem, na verdade. Vou ler para os nossos ouvintes SIC, ok? Às vezes aqui a gente identifica aquela forma já tradicional de discurso do presidente Jair Bolsonaro com idas e vindas aqui na colocação das ideias. Aspas. Vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores, parênteses, ou com pessoas do mesmo sexo ou com traficantes, parênteses, fecha, e esse alguém, entre aspas, Daniel, passe a fazer chantagem ameaçando divulgar esse vídeo. Essa prática de chantagem, muito utilizada em Cuba, se encontra na página 143 do livro A Vida Secreta de Fidel, de Juan Reinaldo Sanches, diz aqui o presidente. Parece que isso está sendo utilizado no Brasil. Importado de Cuba pela esquerda, onde certas autoridades tomam decisões simplesmente absurdas para atender ao chantageador, entre aspas, Daniel. Quando nada tem contra o seu alvo principal, vão para cima de filhos, parentes e amigos do mesmo. Inquéritos e acusações absurdas, daí quebram sigilos, determinam buscas e apreensões, decretam prisões arbitrárias, etc., reticências. E fica por aqui o que disse o presidente da República. Então vou ler de novo o primeiro tweet, que é o mais sério aqui. Vamos supor uma autoridade filmada numa cena com menores ou com pessoas do mesmo sexo ou com traficantes e esse alguém, Daniel, passe a fazer chantagem ameaçando divulgar esse vídeo. O que é isso aqui, minha gente? Difícil de compreender o que o presidente está... O presidente está dizendo que está sendo chantageado? O que é isso aqui? Ou que alguém está sendo chantageado. Na verdade, o que acontece como bastidor aí, talvez, disso, a gente só pode supor, é que na noite de ontem surgiu uma denúncia, ainda não confirmada, mas veiculada pelo portal UOL, de que haveria gravações, e nessas gravações haveria citação ao nome do presidente Jair Bolsonaro no caso das rachadinhas, investigação feita lá no Rio de Janeiro. Então, a gente só pode supor que seja uma reação a isso. Mas é uma reação que vai gerar curiosidade e nós vamos tentar descobrir o dia inteiro que... Ele vai explicar. Durante o dia ele vai explicar, com certeza, o que o presidente Ele não vai se segurar, né? Não vai Mas se segurar. ele diz... O que é grave, né, Cláudio? Se o presidente da República vem a público e usa essa palavra chantagem... Eu acho assim, eu acho que se fosse contra ele, a Polícia Federal teria sido acionada. Eu acho que não é. E ele afirma em algum momento aqui que diz que quando não tem nada contra seu alvo principal, vão para cima dos filhos, parentes e amigos do mesmo. Inquéritos e acusações absurdas, daí quebram sigilos, determinam buscas e apreensões, decretam prisões arbitrárias. Isso aqui pode ser qualquer coisa, com qualquer pessoa. Inclusive com o adversário, pode ser com ele, pode ser também com o adversário dele. Não se sabe ao certo, né? Eu tenho a impressão que se envolvesse o presidente ou figuras da sua família, isso estaria na alçada da Polícia Federal. Mas, enfim, vamos aguardar para ver. Ele não vai se segurar, vai acabar contando, enfim, dando nomes aos bois. 8h19, aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Você está conosco também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. E se quiser falar com a gente... 11 999 048756. Ah, claro que já tem ouvintes falando aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, Cláudio. O que você falou é verdade. Os projetos podem até ser bons, mas na Câmara Legislativa a coisa não anda. E não anda porque o Executivo também é muito fraco. Fraco de gestão, fraco de articulação, fraco de inteligência em todos os sentidos. Um abraço, Jorge Júnior do Tatuapé. Bom dia, Thaís. Bom dia, Cláudio Humberto. Bom dia, Pedro. Aqui Maria Aparecida, da Zona Norte. Olha, Cláudio Humberto,
Eu te pago um uísque se esse negócio for aprovado. Porque isso não vai ser aprovado não, meu filho. Um beijo para todos. Já foi, né? Já foi aprovado no Senado, quer dizer, mostrando, portanto, que é uma enorme chance. E é assim, quando o presidente da casa, o presidente da Câmara, que tem muito poder, pauta uma coisa, começa para votar, é a chancela dele, entendeu? É um sinal de que a maioria deve votar favorável a esse projeto. Essa questão aí do fim dos supersalários é uma exigência do país, né? E o Arthur Lira aparentemente chegou à conclusão de que porque tem a pressão das corporações, né? Dos sindicatos, etc. e tal. Então que esses sindicatos deem a cara. Vão lá, vão publicamente, né? Defender salário de Marajá. Vão publicamente defender regalias, privilégios, penduricalhos, né? Defendam então, né? Eu não creio que haja essa pressão avassaladora ou irresistível dessas corporações, dos sindicatos, etc. Eu não creio. O que eu acho que há na prática, e eu acho que há não, né? O que há na prática é o assessor do deputado, que ganha acima do teto, que o convence a votar contra. É assim que funciona. Né? É o assessor dele. São as pessoas dele que estão ali, deputado, olha, isso aí vai me prejudicar, isso aí não sei o quê. E aí são assessores em geral qualificados, aí bolam lá uma emenda, fazem com que o senador ou o deputado assine aquela emenda, uma emenda que desfigura o projeto. Isso funciona muito mais dessa maneira do que o sindicalista lá metendo medo nos deputados. Isso não existe. Aliás, Cláudio Alberto, você tocou en passant aí num ponto que em algum momento vai merecer uma discussão mais profunda da sociedade brasileira, do mundo político, que é o poder do presidente da Câmara dos Deputados. Não é agora, Arthur Lira, mas um poder que vem já de algum tempo. Poder esse que define qual é a pauta, quais são os assuntos que o país vai decidir, que o Congresso vai decidir nos próximos dias. Assim como é dele, é só dele, a decisão se abrirá processo de impeachment. Não estou entrando no mérito se tem que abrir ou não. Estou entrando no mérito da questão do poder concentrado numa pessoa só. É uma questão que nós vamos ter que discutir em algum momento também.